Olá! Neste vídeo vamos aprender como gerar o orçamento do projeto, como cadastrar o preço dos itens e como exportar as informações do orçamento para softwares de plano de corte. Para melhor exemplificar as ferramentas do orçamento do Promob, vou inserir apenas um módulo de adega no ambiente 3D. As ferramentas do orçamento estão disponíveis através do menu ou do botão localizado na barra de ferramentas superior. A listagem exibe os módulos do projeto sem associação de valores. Esta lista pode exibir os módulos montados ou explodidos. Diferente da listagem, o orçamento lista os módulos do projeto com seus respectivos valores. O orçamento também pode exibir os módulos montados ou explodidos. As margens são os percentuais que podem ser acrescidos ao preço base do item para se obter o preço final. E, por fim, através das unidades monetárias, posso realizar a conversão do valor do projeto de forma automática para as moedas cadastradas. Vou gerar uma listagem para explicar as funcionalidades disponíveis na janela. Posso imprimir a listagem dos itens através destas duas opções. Informações podem ser cadastradas na janela da listagem através da opção Editar observação. As informações cadastradas não são impressas e podem ser acessadas somente nesta opção. As opções Enviar para imagens vou explicar detalhadamente em seguida. Ainda posso ordenar os itens e definir a ordem de exibição das informações dos módulos através da funcionalidade Ordenar por. As informações do cliente que cadastrei na aba Dados do cliente são apresentadas na janela da listagem. Toda alteração que realizo na aba Dados do cliente também é aplicada na janela da listagem. Perceba que, como gerei a listagem montada, o módulo de adega é listado como um módulo único. Para que a listagem dos itens do ambiente possa ser anexada juntamente com os demais documentos do projeto do meu cliente, clico no botão Anexar ao projeto. Observe que uma nova aba é criada na barra de documentos. Agora vou gerar uma listagem explodida para poder comparar os dois tipos de listagem. Note que todos os componentes que formam a adega são listados individualmente. Ao gerar o orçamento montado do projeto, são exibidos os mesmos dados da listagem, porém, com o acréscimo da coluna Preço. O mesmo ocorre quando eu solicito o orçamento explodido. Perceba que o preço final da adega é formado pela soma do valor de todos os seus componentes, ou seja, pelo valor da base, do fundo, das laterais, dos sarrafos e das prateleiras. Uma das funcionalidades do orçamento do Promob é a integração com planos de corte. Após gerar a listagem ou orçamento dos módulos, eu posso enviar as informações sobre dimensões, acabamentos e matéria-prima para o software que planeja o corte das chapas para a fabricação dos módulos. Para gerar a listagem das peças, clico no botão Enviar para e seleciono uma das opções disponíveis. Em seguida, salvo o arquivo no local de minha preferência para que as informações da listagem possam ser importadas. Também posso enviar as informações dos módulos por e-mail ou salvá-las em um arquivo texto ou XML. Agora vou explicar como o preço dos itens é formado pelo Promob. Todo item no Promob tem um preço base. Este preço pode ser acrescido de margens de pedido e margens de orçamento para chegar ao preço final do item. Vou gerar um orçamento do item sem margens, apenas como seu preço base, para poder comparar os valores após o cadastro das margens. O acesso às margens é realizado através de senha. Desta maneira, somente quem possui a senha terá acesso aos percentuais. Ao acessar o cadastro de margens, são apresentadas duas colunas. Do lado esquerdo da janela, em Pedido, cadastre os percentuais, que podem ser descontos ou acréscimos, sobre o preço de produção dos módulos. Já do lado direito, em Orçamento, eu cadastro os percentuais, que também podem ser descontos ou acréscimos, sobre o preço de venda dos módulos. Após selecionar a linha da modulação, informo os percentuais do pedido e do orçamento. As margens são calculadas da esquerda para a direita, ou seja,
Primeiro, são calculados os percentuais fábrica e, em seguida, os percentuais cliente. Por padrão, os valores são calculados no sistema de juros compostos, ou seja, sobre o valor de cadastro dos itens é aplicada a fórmula do ICMS e, em seguida, sobre o valor obtido, são aplicados os demais percentuais até o final dos campos preenchidos. Clico em Fechar para salvar as margens. Gero o orçamento novamente para visualizar o novo preço do módulo. Entendido como o preço dos módulos e as margens sobre o projeto são calculadas, vou agora explicar as condições de pagamento. O cadastro de condições é realizado através da opção Condições de pagamento, localizada na tela do orçamento. Nestes campos, posso definir os percentuais que desejo aplicar ao valor total do projeto sem parcelamento. Como as condições de pagamento implicam diretamente no valor final do orçamento, posso definir uma senha para acessar a janela de cadastro. Vou cadastrar algumas condições de pagamento para verificar a diferença no valor final do projeto. Inicio pelo cadastro da condição de pagamento à vista, informando o nome da condição. Mantenho 1 como o número de entradas. Para definir um desconto de 5%, por exemplo, seleciono a regra de desconto, representada pelo sinal de menos, e nesta caixa informo o valor de desconto. E, por fim, defino o valor máximo de desconto que pode ser aplicado a esta condição. Agora vou cadastrar a condição 1 mais 1. Ao lado da entrada, defino o número de parcelas. Seleciono a regra de acréscimo representada pelo sinal de mais e aqui informo o valor do acréscimo. Defino também o valor máximo de desconto. Faço a mesma coisa para cadastrar a condição 1 mais 2, alterando apenas o número de parcelas e o valor do acréscimo para 10%. Perceba que após o cadastro das condições de pagamento, fica mais fácil de visualizar o valor da entrada, o valor de cada parcela e o valor final do projeto, de acordo com cada condição. Agora que já expliquei como funciona a formação de preços no Promop, vou explicar como cadastrar o preço base dos itens. A edição de preços do módulo pode ser realizada de duas maneiras: na janela de orçamento, através da opção Edição de Preços, ou através do ambiente 3D na barra de módulos. Vou iniciar pela janela de orçamento. Perceba que os itens do projeto podem ter unidades diferentes, unidade e metro quadrado. Desta forma, eu posso cadastrar o preço do módulo montado ou o preço da composição. Também posso definir o preço dos itens que compõem o módulo, como base, fundo, lateral, entre outros. Perceba que ao cadastrar o preço da base da adega, estou cadastrando o preço do metro quadrado da chapa utilizada para produzir o módulo. Note que o preço dos componentes da adega com espessura de 18 mm, com acabamento branco e que serão produzidos como aglomerado, foi calculado automaticamente. Isso acontece porque o cadastro de preço da composição considera a espessura, o modelo e o material da chapa que é utilizada para produzir o módulo. Desta forma, como estas três propriedades são comuns a vários componentes da adega, não é preciso cadastrar o preço para cada componente individualmente. De todos os componentes do módulo, somente o fundo está com preço zerado. Embora o acabamento deste componente seja branco e a matéria-prima seja aglomerado, sua espessura é de 5 mm. Sendo assim, é necessário cadastrar o preço para o item com propriedades diferentes. O valor da coluna Preço Final é gerado de acordo com a quantidade de material necessária para produzir cada componente do módulo. Depois de cadastrar o preço base dos componentes que formam a adega, o Promob soma os valores e exibe o valor total do módulo. Posso também cadastrar o preço diretamente na adega, clicando na coluna Preço Tabela e informando seu valor. Desta forma, o preço da adega é formado pelo preço que eu cadastrei no item, mais o preço dos seus componentes.
A outra forma de editar o preço dos módulos é através da barra de modulação. Clico com o botão direito do mouse sobre o produto que deve receber o valor e, após, clico em Preços. Informo o valor do produto de acordo com suas dimensões e acabamentos e pressiono a tecla Enter. Definido o preço dos itens do projeto, posso agora realizar a etapa de iluminação do ambiente e a renderização das vistas. O passo a passo desta etapa é apresentado no próximo vídeo.